A indústria, quando faz uma ação na internet ou na televisão, caramba, não está incentivando o faça você mesmo, que é tão falado. É bacana você falar isso daí. Eu ia perguntar para você. Gente, prestem atenção. A indústria tem a responsabilidade, e ela que detém do dinheiro, fazer o mercado girar, Leandro. Se a indústria não faz propaganda, se a indústria não faz nada ali nas redes sociais, como é que gira o mercado, irmão? Então, claro, se eu falo lá explicitamente, olha, faça você aí que é mais fácil. Pô, aí é sacanagem, tá errado. Aí nós temos que corrigir. Não tem problema. Não pode incentivar, tem que tomar cuidado. Mas tem que saber ter discernimento que o momento a empresa tem que incentivar. Porque quem compra tinta? Quem que pinta a casa? É o consumidor. O pintor é um cara ali que intermedia, que pinta, que compra. Mas desculpa te interromper, Sim. mas para você, o pintor é o maior influenciador? É o cara que... Com certeza. Ele que faz a lista. Ele fala a marca. Porra, isso é fato. Quando eu era promotor fixo... E quantos por cento você acredita que seja a influência do Cara, pintor, ainda comparando ao cliente consumidor final? Você que tem você tem esse conhecimento de home center, de loja de tinta e do perfil do consumidor, do comprador, né? Quantos por cento você acha que é a influência do pintor? Por incrível que pareça, cara, é um pouquinho menor do que o cara que decide ele comprar. Ele ainda menor. decide, é um pouquinho menor. O pintor ainda é um pouquinho menor. Ele decide comprar e aí ele busca muitas vezes outras formas. Pode ser errada. Não, é legal, eu quero entender melhor isso aí. Pode ser errada. Ele pode entrar no Google, tinta para pintar parede. Acrílico. Então ele pode ter uma surpresa. Aí ele vai na loja e o balconista vai lá e explica para ele. No ato do orçamento... a quantidade. Tá, mas assim, eu como pintor e pelos pintores que eu conheço, 90% a gente que escolhe muito raro a gente chegar numa obra e, não ter produto lá. Por isso que eu estou perguntando, porque a gente sabe um lado da história, Exato. que é o lado que a gente faz a pintura. Exato. Então a maioria não é o pintor. Então, que legal que você falou. Você, como tá lá dentro e conversando com os outros amigos, realmente é 90%. Porque você tá conversando, você vai falar com outro pintor, com outro amigo, todos eles vão falar para você que realmente dão. Ok, mas no Brasil, pensando no Brasil macro, não é ainda a maioria. Entendeu? Não é a maioria. Fiquei surpreso agora. É uma porcentagem alta, mas não é a maioria. Por isso tem que tomar cuidado. E aí, assim, dentro do seu 90%, um exemplo, você conversou com 100 pintores, 100 amigos. Tá? 90 disseram... Não, eu já fiz pesquisa no meu Instagram lá, que deu 600, 700 pessoas comentar, pintores que... Tá, então, vamos numa amostragem de 1.000, 800 disse que influencia. Influencia. Legal. Mas quantos no universo de consumidor, qual que é o número? Senão, é isso que eu queria saber. Entendeu? Eu não tenho esse número, mas assim, se a gente tem 1 milhão de pintores no Brasil, nós temos 199 milhões de pessoas que não é pintor, certo? Sim. É isso a conta? Se são 200 milhões de brasileiros. Mais ou menos. Entendeu? Então, se 1 milhão de pintor influencia... Mas quanto... Então, esses outros porcentos é dividido em quanto? Nossa, nós estamos falando muito... Né? Mas esse... Não, eu não... Cara, assim, de novo... Vamos colocar 45% é o pintor que influencia. Isso. 55%. Que públicos são? É o cara que a maioria faça você mesmo? O arquiteto? Então, exato. Então, tem o cara que faz, que é normal, que não tira trabalho de pintor. Pelo amor de Deus. Não, sim. Nossa, o cara vai pintar uma parede, vai fazer desenho geométrico. Entendeu? Cara, pelo amor de Deus. Senão as empresas, né? Senão os pintores estavam passando. Não existe, não tira. Você tem um arquiteto que acaba também influenciando em alguma coisa. Aí você tem, lógico, as redes sociais, o cara se inspira. O cara entra no Instagram de tal marca, ele vai lá, se inspira.
puta, que legal essa imagem aqui, que legal essa cor, eu quero pintar. Na hora, aí ele vai chamar um pintor. Aí na hora, aí o pintor decide. Aí é muitas vezes o pintor. A maioria das vezes. Esse número tá certo mesmo. Ô, Leandro, é assim, ó. Porque assim, o que eu puxo para todos os amigos pintores? Pensar macro. Sim, não, eu tento fazer esse exercício, mas na minha cabeça, essa conta não fecha. Assim, o que você está me falando, para mim, eu não consigo compreender que 45% é só influência do pintor. O restante, ou o pintor já chegou lá, já tinha tinta, o cliente escolheu por conta, ou foi porque arquiteto também não sabe escolher tinta. Não, entendeu? O que eu tô querendo dizer aqui, aí, pra vocês entenderem, não é o que tá certo ou errado, pelo amor de Deus. Sim. Tipo assim, eu tenho vários cases de quando eu visitava a obra, de indicação de tinta errada porque não consultaram com o pintor. Uhum. Isso tem um monte de situação. E vocês mesmos já tenho certeza que já entraram em obra que já tava uma tinta que alguém indicou, ou até um balconista, alguma coisa, o vendedor. Poucas vezes. E aí deu algum pau de alguma coisa. O que eu quero dizer é assim, cara, a influência do profissional de pintura é enorme demais, cara. Senão não teríamos toda essa frente de trabalho. Uhum. Isso é fato. Isso é fato. Mas no universo você tem outras situações. O cliente, ele procura... um exemplo. Ele entra no site da Souvenir. Beleza. Aí ele olha lá, puta, gostei dessa cor, quero comprar. Aí lá tem a calculadora de tinta, por exemplo. Sim. Puta, ele coloca lá, tenho 30 metros quadrados, dá um galãozinho. Uhum. Pô, beleza. Essa conta não entrou o pintor. Não. Mas foi um galãozinho. Por mais que ele vai contratar o pintor para pintar. Não tô falando aqui que ele vai fazer sozinho. Tô querendo dizer da consulta. Entendi. Porque algumas vezes a gente chega em obra, o cliente já tá com um galãozinho lá, uma lata, ó, já sei, já fui na loja. Acontece isso Exato. também. Não significa que ele vai fazer, não é isso. O que eu quero dizer é só a consulta. Tá. Talvez, em algumas consultas, acaba passando. Entendi. Como eu tenho certeza que vocês corrigem um monte de coisas. Sim. Né? O cara traz massa corrida para a área externa. E por outro lado também, o lojista reverte muita venda, né? Também, tem influência de todo mundo. Cara, por isso hoje, principalmente, com essa mudança de perfil de todos os pintores e pintoras, cara, o poder de influência aumentou muito. Isso é óbvio, cara. Isso que eu tô falando. Mas macro ainda é um pouco menor. Entendi. E aí, você gostou desse vídeo? Então clica aqui do lado e assiste o episódio completo do podcast Eu Sou Pintor. Ó, tá imperdível. Clica aqui, ó. Te vejo lá. Abraço.